Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo spin-off que chegou aí para contar mais histórias sobre um universo que a gente ama, que a gente acompanha há um bom tempo aí e que é responsável por um dos grandes sucessos do mundo das séries dos últimos anos. É claro que eu estou falando de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre o primeiro episódio dessa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Westeros é um lugar que a gente já visitou, explorou e sobre o qual a gente tem um conhecimento bem vasto. A gente já sabe como as coisas funcionam naquele lugar. E a gente teve a visão disso em duas épocas diferentes. Tanto em Game of Thrones, quanto em The House of the Dragon. E agora, a gente tem aqui o Cavaleiro dos Sete Reinos, que traz uma novidade. Porque enquanto as experiências anteriores nos colocavam na perspectiva de quem está no comando das esferas de poder daquele reino, aqui a gente tem uma história, no melhor sentido da palavra, menor. A gente tem um protagonista que está nas esferas mais baixas daquela sociedade, daquele mundo ali. E é ele que a gente vai acompanhar. Porque por menor que as pessoas sejam ali naquele universo, elas têm suas próprias narrativas, têm suas próprias histórias. Isso não significa que pelo fato dela não estar cercada de palácios, de riquezas, de guardas e de grandes batalhas, as histórias delas não sejam tão nobres quanto aquelas que a gente já conheceu. E aqui a gente vai acompanhar Dan, ou Sir Dan, que é como ele quer ser chamado agora. A gente passa a seguir esse personagem em um momento de virada da vida dele, porque até então ele tinha sido o escudeiro de um cavaleiro errante, o Sir Arlan Pennytree, e ele só conhece isso, a vida dele se resumia a isso. E quando a gente passa a acompanhar esse personagem no início da série, ele está no ponto em que o Sir Arlan está morto, ele não tem mais a quem servir, ele não é mais escudeiro de ninguém, e ele está em dúvida sobre o que ele vai fazer da vida dele. Ele tem um grande respeito a Sir Arlan, e isso é mostrado quando a gente percebe que a forma que ele enxergava a relação que ele tinha com o cavaleiro a quem ele servia não era exatamente a forma que ele deveria enxergar, porque aos nossos olhos é uma relação em que o cavaleiro era extremamente abusivo com ele, ele apanhava e ele achava que ele apanhava porque ele merecia e ele era destratado, mas ainda assim ele mantinha aquela admiração, ele mantinha aquele respeito pelo cavaleiro dele. E agora que ele se vê sem aquela pessoa a quem ele seguia, a quem ele acompanhava, ele tá perdido, ele não sabe o que fazer, ele tá se perguntando o que vai ser da vida dele dali pra frente. E é aí que a gente começa a perceber o objetivo que ele adota para si ali. Ele pega a espada do cavaleiro dele, porque ele percebe que se ele enterrasse junto com o corpo do cavaleiro, ela ia enferrujar, e ele pensa em usar aquilo como símbolo para fomentar o discurso dele de que ele foi sagrado cavaleiro por Sir Arlan antes dele morrer, coisa que a gente sabe que não aconteceu, e que Sir Arlan não tinha a menor intenção de sagrar ele cavaleiro em momento nenhum. Mas esse é o objetivo dele, ele agora decide que ele vai ser um cavaleiro e para isso ele precisa provar o valor dele. Coisa que não vai ser fácil de ser realizada, porque ele decide que para se provar como um bom cavaleiro, ele precisa vencer as justas que serão realizadas em Ashford. E para entrar nessa competição, ele precisa do apoio de um lorde a quem o cavaleiro que ele seguia serviu. Ele precisa apelar para a gratidão desses lords para que ele consiga um apoio ali junto ao mestre de jogos para se inscrever na justa e ganhar a competição e se confirmar ali como sendo um cavaleiro de vez, porque enquanto ele não é reconhecido, ele não pode ser cavaleiro, ele não pode ser visto por ninguém como sendo um cavaleiro, até porque a forma que ele se apresenta não diz nada a respeito disso. Ele tem trapos porque ele é um homem extremamente pobre, como eu disse, ele está nas esferas mais baixas da sociedade de Westeros, então ele não tem uma armadura, ele não tem dinheiro,
ele não tem condições de se mostrar como cavaleiro de maneira nenhuma. A única coisa que ele tem são 3 cavalos e uma espada. E a gente vê ele acreditando que vai conseguir entrar nas justas, ele viaja a Ashford, e é no meio do caminho até lá que ele conhece Egg, um garoto que ele encontra no estábulo da estalagem, que ele para descansar e para se alimentar. A princípio ele acredita que Egg é filho da estalajadeira, mas depois ele descobre que não. E Egg se mostra disposto a seguir ele como escudeiro. E logo de início ele rejeita, ele não quer aquele garoto ali seguindo ele, até porque nem ele sabe o que está fazendo e ele não quer ter responsabilidade sobre um garoto que vai ali seguir ele como escudeiro dele. Mas a gente percebe logo de cara que Egg é um garoto persistente, além de ser bastante insolente, e ele vai seguir o Sr. Duncan onde quer que ele vá. Chegando a Ashford, o Sr. Duncan começa a procurar algum lorde que apoie a entrada dele nas justas, até porque quando ele se apresenta diante do mestre de jogos sozinho, ele percebe que ele não é respeitado, o homem desdenha dele, faz piada, e coloca essa condição para que ele consiga entrar nas listas. Ele precisa do apoio de algum lorde. E é aí que ele começa a procurar. Ele encontra a tenda de um lorde a quem o Sir Arlon serviu no passado, e ele conta que esse homem vai apoiar a entrada dele na competição. Mas devido ao fato do acampamento ali, que está esperando o início da competição, ser regado a prostitutas e a bebida, esse lorde está inconsciente, ele está bêbado demais, então ele fica ali dormindo e o Sr. Duncan não consegue falar com ele. Mas ele decide esperar até que esse homem recobre a consciência para contar com o apoio dele para entrar nas justas. E aí a gente vê o Sr. Duncan explorando aquele acampamento ali, conhecendo pessoas. Em certo momento ele entra na tenda de Lionel Baratheon, que se apresenta ali diante dele e é meio hostil no começo e pergunta o que é que ele quer, porque se a pessoa tá na tenda dele, ou ela quer alguma coisa ou quer a cabeça dele. E aí ele fala que só entrou lá porque ele precisava comer, ele estava com fome, ele está sempre com fome, porque o Sr. Duncan é um homem muito alto e ele é proporcional, ele é muito largo também, então ele não se sente satisfeito nunca, ele está sempre com fome, sempre querendo comer. E pelo fato dele ser pobre, ele encontrou ali a oportunidade de entrar na tenda para jantar. E a gente vê a interação dele com o Lord Lionel se desenvolvendo, a princípio com um tom meio ameaçador, mas que logo vai se dissipando, e tem um momento maravilhoso em que eles vão dançar ali, e é uma dança meio perigosa, onde eles estão se desafiando, mas que depois isso vai adquirindo um novo tom, e eles vão se tornando amigos ali, até que termina uma conversa em que ele está usando o adorno de cabeça do Lord Lionel ali, e eles estão conversando, o Lord Lionel tá bêbado, está conversando com ele ali em um tom de amizade mesmo. Então a gente vê que eles desenvolveram ali de fato um vínculo juntos, e após isso a gente vê que Sr. Duncan volta para o lugar onde ele está acampado, ele está isolado do acampamento central porque ele não tem uma tenda, ele não tem condições de estar ali entre aquelas pessoas, mas ele quer entrar na competição. Então ele encontra um lugar que tem uma árvore, tem um rio onde ele pode tomar banho e se abrigar debaixo da árvore, que é algo que ele tem o costume de fazer porque, diante da possibilidade de uma chuva, a árvore vai amenizar a quantidade de água que vai molhar ele. Vai pingar, mas ele não vai ser tão ensopado quanto estaria se estivesse dormindo ao relento. Então a gente vê que quando ele volta para esse lugar onde ele está acampado, ele encontra a Egg, que fez de tudo para impressionar ele. Ele pescou um peixe, ele está assando o peixe, ele escovou os cavalos, ele fez os serviços que um escudeiro precisaria fazer para convencer o Sr. Duncan de que ele é um escudeiro, de que ele merece a chance de servir ao Sr. Duncan. E a gente vê a relação deles surgir a partir daí, quando o Sr. Duncan aceita Egg como escudeiro dele. E a gente percebe que Egg tem um vasto conhecimento a respeito desse universo dos cavaleiros. Ele fala para Sr. Duncan que nunca tinha ouvido falar dele, e Sr. Duncan pergunta: e você conhece algum cavaleiro? Ele: eu conheço os bons. Então a gente sabe que ele tem algo a agregar ali. Ele é um garoto que é rápido, ele é esperto até nas respostas que ele dá, então vai ser um bom acréscimo aí para Sr. Duncan, visto que ele mesmo não tem muito traquejo, ele é desajeitado, e toda vez que ele se coloca diante de alguém, a postura dele denota isso. Ele é alguém que não sabe muito bem o que fazer, está sem rumo, e ter um escudeiro que de fato parece ter mais visão do que ele, pode ajudar ele a conquistar o objetivo dele, que é de fato se tornar um cavaleiro. O Cavaleiro dos Sete Reinos, desde o início, já se mostrou como uma série que é pouco ambiciosa. Ela quer explorar
outras histórias dentro do universo de Westeros, mas sem tentar se equiparar em grandiosidade àquilo que a gente já viu nas outras séries desse universo. Ela é uma série que vai seguir um personagem com nenhuma relevância dentro do jogo de poder que se perpetua dentro de Westeros, e ela se entende dentro da própria pequenez dela, ela se encontra nessa proposta. É uma temporada de 6 episódios, que é uma quantidade menor do que a gente está acostumado, e cada episódio vai contar com meia hora de duração. Então é uma série com a proposta de ser rápida, de ser ágil, que você não gasta muito tempo para consumir e que você se engaja com aqueles personagens, com aquela história, por mais simples que ela seja comparada às outras, mas que você tem aqui, mais uma vez, a chance de voltar a Westeros, o que nunca é demais. E diante de todo o conhecimento adquirido pela equipe em retratar aquele universo nas produções anteriores, aqui eles conseguem manter a mesma qualidade em questão de figurino, de cenário, de fotografia, tudo está no mesmo padrão de qualidade de Game of Thrones e de House of the Dragon. Então a gente tem aqui uma série que não é discrepante em momento nenhum em questão de qualidade técnica e de roteiro. Eu gostei muito do primeiro episódio. É um episódio simples, é um episódio introdutório, mas que mostra logo de cara qual é o objetivo da série. E isso é um mérito que a gente tem que atribuir a ela, porque eu me senti fisgado pelos personagens desde o início do episódio. E isso também se deve à excelente atuação do elenco. O protagonista, Sir Dunk, é interpretado por Peter Clefley, que é um ator do qual eu nunca tinha visto um trabalho antes desse, ou se vi, não me recordo, mas que conseguiu imprimir ao personagem um carisma que me cativou desde a primeira cena em que ele apareceu. Porque ele é um homem muito alto, tem quase 2 metros de altura, mas que conseguiu trazer a esse personagem uma personalidade que não condiz em nada com a postura física dele. Porque a gente vê que Sir Dunk é desajeitado, é inocente, ele não tem nem de longe a malícia necessária para sobreviver naquele mundo, mas ele tá ali galgando os sonhos dele, e isso faz com que a gente se apegue a ele quase que instantaneamente. É o tipo de personagem que não precisa de muito para que você torça por ele, para que você se identifique com ele e se preocupe com ele também. Ele tem carisma, ele tem uma presença e ele é um personagem que eu vou adorar acompanhar ao longo dessa série. O mesmo eu posso falar de Dexter Solangel, que é o intérprete de Egg, que é um garoto que também tem muito carisma. Ele não tem tanto tempo de tela nesse primeiro episódio, mas no tempo que coube a ele estar presente, ele conseguiu se destacar. Ele tem o carisma dele também, que é totalmente diferente daquilo que a gente vê em Sir Dunk. Então, Egg é um personagem que é mais sarcástico, ele é mais irônico, ele é insolente, ele é mais destemido. Então a gente vê que é um personagem que também vai ser bem interessante de acompanhar, e a dinâmica entre eles dois é algo que vai enriquecer essa série. Porque sim, o Cavaleiro dos Sete Reinos é um spin-off de Game of Thrones que, na minha opinião, não foi tão amplamente divulgado quanto deveria, mas que dentro da possibilidade dela ali, dentro da visibilidade que ela vai ter, ela vai conseguir conquistar o público. Vai ser uma série que a galera vai amar e que vai se consagrar aí como mais uma produção do universo de Game of Thrones que vai fazer sucesso. E eu não tô falando isso baseado em achismo. Eu tô falando isso com base na qualidade do que eu vi nesse primeiro episódio. Tanto na técnica, quanto nos enquadramentos. A primeira cena é linda, a cena em que o Sir Dunk tá enterrando o cavaleiro a quem ele serviu ali. Temos os cavalos, a forma que eles posicionam a câmera, que pega ali todos os elementos da cena de uma maneira tão poética, tão bonita, que parece até um quadro. Então, a gente vê que tem o primor, tem o cuidado que é característico de Game of Thrones e que a gente sabe que eles vão tentar manter ali sempre no alto, sem decair, para garantir que a experiência que a gente tenha com essa série seja tão boa quanto a experiência que a gente teve com Game of Thrones nas temporadas que prestaram e com House of the Dragon ao longo das 2 temporadas que já saíram e que em breve a gente vai ter aí a terceira. Então, é uma série que já me fisgou, que já me prendeu, e eu mal posso esperar pelo segundo episódio para continuar acompanhando esses personagens que ainda tem muito a nos dizer, por mais simples que a jornada deles seja aos nossos olhos. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir.
Se você é veterano, eu te agradeço por ter seguido até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!